Há muito tempo atrás, um velho sábio chegou a uma aldeia distante. Ele andava sempre acompanhado por uma águia. Era um par estranho, já que esses pássaros não eram muito adeptos aos seres humanos. No entanto, o velho e a águia sempre eram vistos juntos em todos os lugares. Os aldeões comentavam que aquele homem era extremamente sábio. Diziam que era famoso em toda a região por seus grandes ensinamentos. No entanto, o sábio era muito humilde. Então ele se hospedou em um celeiro abandonado junto à águia. E as pessoas começaram a se sentir curiosas. Elas se aproximavam para olhar de longe, mas ele nem sequer as via. Apenas o pássaro permanecia atento. Logo os habitantes daquele lugar começaram a levar comida e oferecer abrigo, porque eles estavam muito desprotegidos. O sábio e a águia agradeciam a quem os ajudava. Certa vez, ao anoitecer, um camponês se aproximou do local onde o sábio e a águia descansavam, e ele agitou o sábio para acordá-lo. Logo ele se virou e perguntou ao visitante se poderia ajudá-lo em algo. O camponês se atentou em frente ao sábio e lhe confessou que tinha uma pergunta. Lhe disseram que ele era um homem muito sábio e queria saber se ele poderia respondê-la. O sábio homem então respondeu: "Ninguém é tão sábio ao ponto de responder a tudo, mas se eu puder ajudá-lo, eu o farei." O camponês lhe disse que queria saber como abrir as portas do céu e como fechar as portas do inferno. Ele queria ter acesso ao céu, mas nunca ir para o inferno. Por isso ele precisava saber como as portas se abriam para evitar isso. O sábio e a águia permaneceram atentos. Quando o camponês terminou de falar, o sábio lhe disse: "Que pergunta mais boba! É possível ver que você é um homem completamente ignorante." Ao ouvir isso, o camponês ficou furioso e quis bater no velho sábio, mas a águia impediu isso. Então, o camponês viu que o sábio era cego e a águia era sua guia. Ele sentiu uma vergonha imensa por ter desejado atacá-lo, e a sua raiva se dissipou. Ele apenas sentiu compaixão por aquele velho indefeso e lhe pediu perdão. Então aquele velho sábio lhe disse: "A raiva lhe abriu as portas do inferno. A compaixão te abriu as portas do céu." Moral da história: o mesmo acontece conosco. Quantas vezes deixamos a raiva nos guiar e perdemos grandes oportunidades na vida. Esse sábio vivia a maior parte do tempo sozinho. Apenas ele e a águia em uma calma plena. Existe uma frase que diz assim: quanto menos amigos uma pessoa tem, mais ela tem tempo para ficar a sós consigo mesma, e mais feliz ela se torna. Reflita nisso. Há muito tempo atrás, um velho sábio chegou a uma aldeia distante. Ele andava sempre acompanhado por uma águia. Era um par estranho, já que esses pássaros não eram muito adeptos aos seres humanos. No entanto, o velho e a águia sempre eram vistos juntos em todos os lugares. Os aldeões comentavam que aquele homem era extremamente sábio. Diziam que era famoso em toda a região por seus grandes ensinamentos. No entanto, o sábio era muito humilde. Então ele se hospedou em um celeiro abandonado junto à águia. E as pessoas começaram a se sentir curiosas. Elas se aproximavam para olhar de longe, mas ele nem sequer as via. Apenas o pássaro permanecia atento. Logo os habitantes daquele lugar começaram a levar comida e oferecer abrigo, porque eles estavam muito desprotegidos. O sábio e a águia agradeciam a quem os ajudava. Certa vez, ao anoitecer, um camponês se aproximou do local onde o sábio e a águia descansavam, e ele agitou o sábio para acordá-lo. Logo ele se virou e perguntou ao visitante se poderia ajudá-lo em algo. O camponês se atentou em frente ao sábio e lhe confessou que tinha uma pergunta. Lhe disseram que ele era um homem muito sábio e queria saber se ele poderia respondê-la. O sábio homem então respondeu: "Ninguém é tão sábio ao ponto de responder a tudo, mas se eu puder ajudá-lo, eu o farei." O camponês lhe disse que queria saber como abrir as portas do céu e como fechar as portas do inferno. Ele queria ter acesso ao céu, mas nunca ir para o inferno. Por isso ele precisava saber
Como as portas se abriam para evitar isso, o sábio e a águia permaneceram atentos. Quando o camponês terminou de falar, o sábio lhe disse: "Que pergunta mais boba! É possível ver que você é um homem completamente ignorante." Ao ouvir isso, o camponês ficou furioso e quis bater no velho sábio, mas a águia impediu isso. Então, o camponês viu que o sábio era cego e a águia era sua guia. Ele sentiu uma vergonha imensa por ter desejado atacá-lo, e a sua raiva se dissipou. Ele apenas sentiu compaixão por aquele velho indefeso e lhe pediu perdão. Então aquele velho sábio lhe disse: "A raiva lhe abriu as portas do inferno. A compaixão te abriu as portas do céu." Moral da história: o mesmo acontece conosco. Quantas vezes deixamos a raiva nos guiar e perdemos grandes oportunidades na vida. Esse sábio vivia a maior parte do tempo sozinho. Apenas ele e a águia em uma calma plena. Existe uma frase que diz assim: quanto menos amigos uma pessoa tem, mais ela tem tempo para ficar a sós consigo mesma e mais feliz ela se torna. Reflita nisso.